Me diz uma coisa, que pessoa que é você? Mais razão ou mais emoção? Ou ainda, incluindo uma terceira inteligência, a inteligência de ação, de às vezes até fazer sem pensar. Ixi, eu fiz e depois tem que parar para pensar como é que eu vou resolver, ou por que eu fiz isso, ou, não, realmente eu sou mais mental, sou de racionalizar tudo, de querer entender tudo, ou ainda, eu sou mais coração, sou mais sentimental, eu percebo o ambiente, as pessoas. Ah, mas Leite, eu tenho essas três aí, eu sou um pouco de cada uma dessas. E tá totalmente certo. Como eu falo em todas as aulas, em todos os vídeos, nós somos seres completos, então sempre nós vamos nos encontrar dentro dessas três inteligências, assim como dentro dos 13 instintos, assim como dentro de todas as 9 emoções do Enneagrama. O que acontece aqui é que nós não temos de forma equilibrada, né, essas emoções, esses instintos e esses 3 centros de inteligência que a gente vai falar aqui hoje nessa aula. E como que acontece isso? Nós temos uma predisposição para ser ou mais mental, ou mais sentimental, ou mais instintivo, que é do centro da ação. Isso eu explico de uma forma mais completa dentro do treinamento, né, dentro do curso completo de Enneagrama. Mas aqui agora eu vou trazer características gerais desses 3 centros de inteligência, para você começar a conectar e começar a pensar sobre isso. Qual talvez seja o teu centro mais forte? Porque o que a gente vai ver aqui são questões que muitas das pessoas não param para pensar, para analisar, para se auto-observar. Isso que é a falha do autoconhecimento, da gente não parar para se analisar. Por que eu sou assim? Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto disso? Por que eu tenho dificuldade nisso daqui? Porque a gente acaba se culpando muitas vezes, né? Então o Enneagrama vem o quê? Para a gente entender o porquê somos assim, não usar isso como justificativa. Faz lá o Enneagrama, entende o meu tipo, e eu tenho essa dificuldade porque esse é meu tipo no Enneagrama. Não é para isso. É para a gente entender o nosso tipo, entender o porquê dessa dificuldade e desenvolver ela, assim como potencializar aquilo que eu já tenho de bom em mim. Então vamos falar aqui sobre as 3 inteligências, os 3 centros de inteligência, que Platão já dizia ser o homem da cabeça, o homem do coração e o homem do ventre, que é o centro instintivo, né? Nós temos os 3, então, e quais são as principais características desses 3 centros? Que aí você já faz se conectando e tentando entender e trazer, né, para sua autoanálise qual que é o seu centro mais forte. Então, se eu vim com essa predisposição para ser mais mental, mais racional, as pessoas mais racionais, elas olham para o mundo e elas precisam compreender as coisas. Tem uma relação forte aqui com pensamentos, ideias, informação. Então, é aquela pessoa mais questionadora. Tá, mas esse enneagrama aí, de onde que ele é? Qual que é a existência dele, a história da existência? Esse símbolo tem um porquê? Quem que descobriu? Quem que criou? Quem foi a pessoa que montou esse símbolo? Quem que encontrou? E como é que funciona esse enneagrama, né? E essa Letícia aí, qual que é a formação dela? No que ela traz esse enneagrama? Qual que é a base, né? Tá baseado no quê? Qual que é o embasamento dessa ferramenta? Então, são pessoas mais mentais mesmo, né? Precisam compreender sobre aquilo. Por isso que vão ser mais questionadoras. Então, é como se elas olhassem para as pessoas, para o mundo, para as situações, querendo entender como as coisas funcionam. Então, naturalmente, essa pessoa vai ser mais planejadora, mais visionária, mais estrategista, uma linha de raciocínio até mais rápida, porque aqui o centro que mais funciona dessa pessoa realmente é o mental. Então, tem uma mente muito pródiga. Vamos para o segundo centro. Centro do homem do coração. Seria o nosso centro sensível. Aqui, se eu vim com uma predisposição para ser mais sensível para esse mundo, naturalmente eu vou ser uma pessoa mais empática, né, que percebe tanto as suas próprias emoções e sentimento, quanto o sentimento das pessoas que convive, o próprio clima do ambiente. Né? Eu chego num ambiente e penso assim, ou melhor, sinto, né? Pensar estava no centro anterior. Eu sinto, nossa, que clima tenso aqui, será que alguém brigou? Será que aconteceu alguma coisa?
O centro sensitivo, ele consegue se conectar com a energia das pessoas, do lugar, dos animais, gera essa fácil conexão também com as coisas, com as pessoas, cria até um certo apego com as coisas e com as pessoas também. O próprio arrepiar a pele, aqui está envolvido com o centro da vergonha também, né? Vergonha e imagem. Então, tem pessoas um pouco mais introspectivas, outras que vão ser um pouco mais extrovertidas dentro desse mesmo centro, mas o que pega aqui em comum em todas elas é essa conexão com a imagem, né? O centro com a sua própria imagem, ou inclusive a imagem estética do ambiente onde é que eu estou inserido. Né? Então, essas são as pessoas mais sensíveis. E também que geram conexão rapidamente e de uma forma profunda com pessoas que, às vezes, conheceram há pouco tempo. Né? Então, eu conheço uma amiga que, há poucas horas, e a gente já gera uma conexão profunda, assim, rapidão, eu já sei de toda a vida dela, a história dela, e daqui a pouco eu falo assim, nossa, mas tu não tem impressão também de que a gente se conhece há anos, já parece que é uma vida? Deve ser conexão de outras vidas. Então tem essa fácil conexão, justamente pelo centro da sensibilidade. Ou ainda, o terceiro centro, que é o centro instintivo, o homem do ventre. E essas pessoas aqui, naturalmente, vão ser mais objetivas, práticas, diretas. Elas vêm para o mundo, né, enxergam as pessoas, as coisas, as situações, e elas perguntam qual a utilidade disso? Para que serve isso? Vou fazer o que com isso? Na prática, né, o mental quer compreender e entender como isso funciona, qual a origem, qual o embasamento. O sensível, de que forma isso me ajuda, de que forma isso eu estou conectado com isso, gosto ou não gosto disso, simpatizo ou não com isso. Já o centro instintivo, para que isso vai me prestar? Vou aplicar onde? Qual que é a utilidade do Enneagrama? O que eu vou fazer com isso? Né? No meu dia a dia, com as pessoas, como eu ganho com isso? Então, ele olha para o mundo de uma forma mais prática. Geralmente, esse centro aqui, ele aprende fazendo e ensina fazendo também. Então, são sim aquelas pessoas mais objetivas, práticas, diretas. Se é para fazer, vamos fazer agora. Não tem essa de ficar pensando muito, sentindo muito, não, vamos fazer. E depois, se não der certo, a gente vê e resolve de uma outra forma e pensa como consertar, mas não fica aí parado sem fazer nada. Né? Então, são pessoas realmente mais instintivas. Aqui nesse centro, a gente vê muito a questão de impulsos. Né? Então, vão ser mais impulsivas também, porque tem esse centro mais desenvolvido. Então, tenho esses desejos e impulsos e eu preciso satisfazer eles. Então, vão ter até uma facilidade em impor, né, e limites, né, deixar os limites claros. Ó, até aqui dá para ir, daqui para cá não dá mais, isso eu faço, isso eu não faço, direcionar, dar ordem, voz de comando, né, sair tomando a frente, a liderança nata está nesse centro aqui, instintivo. E aí, se identificou um pouco, muito, se identificou com os três? Como eu falei, volto a repetir, também é por repetição que a gente aprende. Nós temos dos três centros de inteligência. E a tua confusão aqui é normal, muitas vezes em 2 desses centros. Porque o que vai acontecer aqui com esses 3 centros de inteligência? 2 vão ser mais fortes e um pouco mais fraco. Então, é até mais fácil, às vezes, a gente ir pelo centro que a gente não se identificou muito, para entender que ele é o nosso reprimido, e os outros 2 é normal a gente ter uma grande dúvida de qual, inclusive, é o centro que eu tenho mais facilidade, né? O meu centro dominante, como a gente chama no Enneagrama. Porque o nosso centro dominante e o segundo mais forte, que a gente chama de centro auxiliar, eles trabalham juntos e de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu penso, eu sinto também, e elas trabalham juntas. Por exemplo, eu sinto muito a mim mesma, ao outro, ao ambiente, e ao mesmo tempo eu quero compreender sobre o porquê eu tenho uma sensibilidade tão aguçada. Ou ainda um outro exemplo, também sinto, mas eu sou prático. E acaba que eu saio fazendo as coisas, né? Eu sou prestativo, estou sempre fazendo alguma coisa, só que quem me dá o direcionamento para essa ação é a minha sensibilidade.
Ou ainda, nossa, eu tenho muitas ideias. Meu Deus do céu, chega que eu tenho insônia na hora de dormir, eu nem consigo dormir de tanta ideia que passa na minha cabeça, eu quero fazer todas. E é uma pessoa com tanto uma linha de raciocínio bem rápida, quanto uma pessoa também que sai fazendo muito. Por quê? Quer colocar em prática todas as ideias que vêm à sua cabeça. Então, aqui são os dois centros também que estão trabalhando juntos, o pensar e o agir. E às vezes a conexão, a sensibilidade está lá em terceiro plano. Então, essa ordem aqui a gente encontra em todos os tipos do Enneagrama. Cada um vai ter a sua ordem, de qual o centro mais forte, qual o centro que vem auxiliando e qual que é o centro reprimido. E isso explica o funcionamento desse tipo, porque ele tem tais habilidades e tais desafios. E para isso, como eu falei no início da aula, nós precisamos entrar de uma forma mais profunda, fazer o treinamento completo para realmente fazer sentido, para entender em qual tipo que eu me encontro e qual que é essa minha estrutura entre esses três centros de inteligência, o pensar, o sentir e o agir, ser, né, diferente um do outro, qual que é o mais forte, qual que é o mais fraco.